calor daquela tarde de 1870 não era apenas climático, era uma pressão sufocante que parecia carregar o cheiro do medo e do metal oxidado. No centro da vila, o palanque de madeira rangia sob o peso de um homem que transformava vidas humanas em moedas de cobre, com a naturalidade de quem vende gado doente. O feitor Silvério não era apenas um negociante de carne. Ele era um carrasco que sentia prazer em desvalorizar aquilo que não conseguia compreender. Diante dele, de pé, com uma postura que desafiava a gravidade e a própria condição de cativa, estava Elisa, uma mulher que parecia um erro geográfico naquele mercado de miséria. Ela não chorava, não implorava e, acima de tudo, não baixava a cabeça, o que irritava profundamente os homens que se aglomeravam para o espetáculo. Silvério batia com o chicote na bota, um som seco que ecoava como um tiro, tentando atrair lances para uma mercadoria que ele considerava estragada por excesso de inteligência. Ele anunciava Elisa por um valor irrisório, quase uma ofensa, zombando abertamente de sua capacidade de ler e de sua experiência como enfermeira nos campos sangrentos do Paraguai. O que os compradores ali presentes viam era apenas uma mulher. O que Silvério via era um problema que precisava ser descartado antes que as autoridades fizessem perguntas demais. Mas Elisa guardava algo que nenhum daqueles homens poderia comprar. Um segredo que pulsava sob o forro de seu vestido como um coração clandestino. A história oficial, aquela escrita em letras douradas nos jornais da corte, dizia que a Batalha de Curupaiti havia levado um herói nacional. Frederico de Albuquerque, o herdeiro legítimo da Fazenda das Palmeiras, havia tombado em glória defendendo a bandeira do Império contra as tropas de Solano Lopes. A medalha de honra, entregue pessoalmente por um emissário da coroa, repousava agora sobre a lareira de mármore da Casa Grande, um símbolo de sacrifício e patriotismo. No entanto, as verdades enterradas nas trincheiras de lama do Paraguai tinham um cheiro muito mais acre do que o perfume da aristocracia carioca. Nos arquivos mortos do Exército Imperial, escondidos em caixas que o tempo tentava devorar, existia uma rasura grosseira no livro de voluntários da pátria. O homem que morreu sob o peso daquela farda de gala, gritando de dor enquanto o sangue empapava o solo paraguaio, não tinha uma gota de sangue azul nas veias. Ele era um substituto, um homem sem nome e sem herança, enviado ilegalmente para o fronte, para que o verdadeiro Frederico pudesse continuar sua vida de devassidão nos bordéis do Rio de Janeiro. E Elisa era a única testemunha viva dessa fraude que poderia derrubar o prestígio de uma das famílias mais poderosas do Brasil. Seja bem-vindo a este relato, onde a justiça é um artigo de luxo e a verdade é uma sentença de morte. Fique conosco até o final, pois o que o Barão de Albuquerque fará a seguir mudará o destino de um império, e eu quero saber sua opinião sobre a moralidade desse homem nos comentários. Aproveite este momento para se inscrever no canal e dar uma nota de 0 a 10 para o início desta investigação histórica. Silvério continuava seus ataques verbais, chamando Elisa de insubordinada e leitora de papéis alheios, termos que, para um senhor de escravos, soavam como um aviso de perigo. Ele queria se livrar dela rápido, pois sabia que mulheres que sabiam identificar assinaturas falsificadas não eram apenas escravizadas, eram bombas relógio. O lance inicial era baixo, um insulto à própria humanidade, até que o som de cascos de cavalos e o ranger de rodas pesadas interrompeu a algazarra da praça. Uma carruagem preta, imponente e lúgubre como um carro fúnebre de luxo, parou bruscamente diante do pelourinho, levantando uma cortina de poeira que fez a multidão tossir. A porta se abriu e dela desceu o barão Afonso de Albuquerque, um homem cuja presença parecia esfriar o ar ao seu redor, apesar do sol implacável. Ele não olhou para a multidão, não olhou para o feitor. Seus olhos, frios como mármore, fixaram-se diretamente em Elisa. O barão não estava ali por luxúria, nem por um surto súbito de caridade cristã, sentimentos que ele havia enterrado há décadas sob camadas de pragmatismo político. Ele estava ali para comprar o silêncio, para garantir que o segredo de seu filho desertor nunca saísse daquela praça de província.
Eu pago o dobro, disse ele, com uma voz que não aceitava contestação, uma voz habituada a dar ordens que moviam montanhas e decidiam destinos. O feitor Silvério, pego de surpresa pela oferta generosa e pela figura de autoridade, engoliu em seco, a ganância lutando contra o instinto de autopreservação. O barão tirou um maço de notas do bolso do colete e o entregou sem sequer contar, como se o dinheiro fosse apenas papel sem valor diante da necessidade de controle. Ele estendeu a mão para Elisa, não em um gesto de ajuda, mas como um carcereiro que reclama sua posse mais perigosa. Ao subir na carruagem, Elisa sentiu o peso do olhar do barão, um olhar que tentava atravessar sua pele e ler seus pensamentos mais profundos. O que o barão Afonso não esperava, no entanto, era que Elisa carregasse consigo uma arma muito mais poderosa que qualquer fuzil usado na guerra. Costurado sob o forro de seu traje miserável estava o diário de marcha original do batalhão que seu filho supostamente liderou. Aquele caderno continha datas coordenadas e, o mais importante, o carimbo oficial do comando da frente de batalha, provando que Frederico de Albuquerque nunca pisou no campo de batalha. O documento detalhava como um escravizado, treinado por Elisa, havia assumido o lugar do herdeiro, morrendo em uma vala comum enquanto o barão pagava pela mentira. A fazenda das Palmeiras, para onde eles agora se dirigiam, estava prestes a deixar de ser uma propriedade rural, para se tornar um campo de minas jurídico e social. O barão acreditava que, ao comprar Elisa, ele havia selado a tampa do caixão de seus segredos de família. Ele via nela uma peça a ser movida no tabuleiro de sua influência política, um incômodo que seria silenciado com o tempo e a reclusão. Mas cada volta das rodas da carruagem o levava para mais perto de um paradoxo que ele não seria capaz de resolver com ouro. Para proteger o nome dos Albuquerque, ele precisava manter Elisa viva e por perto, sob seu teto, onde ele pudesse vigiar cada palavra dela. Contudo, cada dia que ela permanecia viva na Casa Grande, o risco de um escândalo de proporções nacionais aumentava exponencialmente. O barão tentaria domesticá-la com promessas, oferecendo uma alforria assinada em branco, um documento que ele sabia ser uma armadilha. No Brasil de 1870, a palavra de um senhor valia tudo, mas um papel na mão de uma ex-escravizada poderia valer menos que nada se o juiz de paz fosse um inimigo. E o barão tinha muitos inimigos, homens que farejavam a fraqueza em sua linhagem, como cães de caça farejam o sangue na mata. O coronel Custódio, o maior rival político da região, já desconfiava das circunstâncias heróicas da morte de Frederico e buscava apenas uma brecha para destruir o clã rival. Ele sabia que o retorno da carruagem com uma nova cativa não era um capricho, mas uma manobra desesperada de contenção de danos. Enquanto isso, dentro da carruagem, o silêncio entre o barão e Elisa era preenchido apenas pelo som do metal batendo no metal e o coração acelerado daquela mulher. O desejo do barão de silenciá-la começava a se misturar com uma curiosidade mórbida sobre aquela criatura que sobreviveu ao inferno do Paraguai com a dignidade intacta. Ele percebeu que ela não era apenas uma testemunha. Ela era a personificação de seu crime de guerra, uma evidência ambulante que ele agora teria que esconder do mundo. Ao chegarem aos portões da Fazenda das Palmeiras, Elisa olhou para as construções luxuosas e viu apenas outra forma de prisão, talvez a mais perigosa de todas. Ela sabia que a partir daquele momento, sua vida dependia daquele diário e da capacidade de manipular o homem que pensava ser seu dono. O barão ajudou-a a descer, um gesto de cortesia forçada que não passou despercebido pelos olhos atentos dos criados que observavam das sombras. Entre esses criados, havia informantes do coronel Custódio, prontos para relatar qualquer movimento fora do comum na rotina dos Albuquerque. A tensão na fazenda atingiu um nível palpável quando o barão ordenou que Elisa não fosse enviada à senzala, mas sim acomodada em um quarto próximo ao seu escritório. Essa decisão foi como jogar um fósforo aceso em um barril de pólvora social, desafiando todas as regras não escritas daquela sociedade escravocrata. Para Elisa, estar tão perto do centro do poder era uma oportunidade e uma maldição,
pois cada parede ali tinha ouvidos e cada sombra guardava um segredo. Ela sabia que o barão viria atrás do diário mais cedo ou mais tarde, e ela precisava estar pronta para o confronto final. O que ela não previu foi que, naquela noite, o destino enviaria um mensageiro que colocaria todos os seus planos em xeque. Uma carta clandestina estava a caminho, trazendo notícias que poderiam invalidar qualquer proteção que o barão pudesse oferecer. O exército imperial estava enviando um inspetor para verificar as pensões de guerra, e o nome de Elisa estava no topo da lista de pessoas a serem interrogadas. Ele percebeu tarde demais que, ao comprar Elisa, ele não comprou apenas o silêncio, mas também o alvo que os militares estavam prestes a atingir. O barão olhou para o papel em suas mãos e depois para a porta do quarto onde Elisa estava, percebendo que sua ruína estava apenas começando. O herói de Curupaiti estava prestes a ser desmascarado e o preço dessa verdade seria pago com sangue, mas ele ainda não sabia de quem seria. Só que ele não imaginava que Elisa já estava um passo à frente, e o que ela escondia no diário era apenas metade da verdade. A carta que o barão Afonso de Albuquerque segurava não era apenas um comunicado oficial, era uma contagem regressiva para a sua própria ruína. O exército não estava apenas enviando uma nota de pesar. Eles estavam enviando um inspetor, um homem treinado para farejar irregularidades nas pensões de guerra. Naquela lista de testemunhas que deveriam ser interrogadas para validar o heroísmo de seu filho, o nome de Elisa brilhava como uma brasa acesa. Ela era descrita como enfermeira clandestina, alguém que viu rostos, que ouviu últimas palavras e que, acima de tudo, conhecia a fisionomia do homem que morreu em Curupaiti. O barão sabia que, se o inspetor olhasse nos olhos de Elisa por 5 minutos, a mentira que ele construiu com tanto ouro desmoronaria como um castelo de cartas. O medo, um sentimento que ele não experimentava desde a sua juventude, agora subia por sua espinha como um calafrio úmido e persistente. Enquanto isso, no quarto ao lado, Elisa não dormia. Ela operava em um estado de vigília tática, cada sentido aguçado para os sons da casa grande. Ela sentia o peso do diário de marcha contra sua perna, um volume pequeno que continha o poder de transformar o barão de Juiz em réu. Para ela, aquele quarto não era um refúgio, mas uma cela de luxo onde o carcereiro poderia entrar a qualquer momento para exigir o que ela protegia. Ela sabia que a caridade do barão era uma máscara para o desespero e que a alforria prometida era apenas a corda com a qual ele pretendia enforcá-la. Afonso de Albuquerque parou diante daquela porta, sentindo o conflito dilacerar sua mente aristocrática. Ele precisava daquela prova, precisava destruir o diário, mas algo na presença de Elisa o impedia de agir com a violência que costumava usar com seus subordinados. Ele entrou sem bater, uma demonstração de posse que Elisa recebeu sem um único sobressalto, como se já esperasse pela visita do carrasco. "Onde está o livro, Elisa?" perguntou ele, com uma voz baixa que carregava uma ameaça contida e um cansaço profundo. "O livro está onde o senhor nunca poderá alcançá-lo sem que o mundo inteiro saiba o que o seu filho realmente é", respondeu ela, sem vacilar. A audácia daquelas palavras atingiu o barão como um tapa, mas ele não reagiu com fúria. Ele reagiu com uma curiosidade sombria. Ele percebeu que Elisa não era uma peça de xadrez passiva, mas uma jogadora que conhecia o valor de cada movimento no tabuleiro do poder. A proximidade entre eles naquela sala pequena criou uma tensão que ia além do perigo político. Era a fricção entre dois mundos que nunca deveriam se tocar. Para o barão, tocar em Elisa seria uma traição à sua classe, uma mancha indelével em seu brasão que nenhum sabão poderia limpar. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia uma atração perigosa pela inteligência dela, uma admiração proibida por alguém que o sistema deveria ter esmagado há muito tempo. "Se o inspetor chegar e você abrir a boca, Elisa, não haverá fazenda nem título que a proteja da forca por traição ao império", ameaçou ele, tentando recuperar o controle. "E o senhor, barão? Quem o protegerá da vergonha de ter enviado um escravizado para morrer no lugar de um covarde?" rebateu ela, a voz cortante como uma navalha. Eles não sabiam que, do outro lado da porta, a traição já havia começado a criar raízes.
Bento, um dos criados mais antigos da casa e informante secreto do coronel Custódio, ouvia cada palavra com uma satisfação predatória. Ele sabia que aquela conversa valia mais do que todo o ouro que o coronel havia lhe prometido para espionar os Albuquerque. A prova de que o herói nacional era uma fraude estava dentro daquela casa, protegida por uma mulher que o barão não tinha coragem de silenciar. Na manhã seguinte, o coronel Custódio já estava movendo suas peças, enviando mensageiros para a vila e para o cartório local. Ele precisava isolar o barão, cortar suas rotas de fuga jurídica e garantir que o inspetor do exército encontrasse o terreno preparado para a verdade. A pressão sobre a fazenda das Palmeiras aumentava a cada hora, e o ambiente na Casa Grande tornava-se cada vez mais irrespirável. O barão, agora ciente de que estava sendo vigiado por seus próprios servos, começou a agir com uma paranoia crescente. Ele ordenou que as comunicações com a vila fossem interrompidas, alegando um surto de febre entre os trabalhadores, uma mentira desesperada para ganhar tempo. Mas Elisa sabia que o tempo era um luxo que eles não possuíam e que a verdade tinha uma maneira própria de romper qualquer bloqueio. Ela viu quando uma carruagem oficial, ostentando as armas do Império, apareceu na estrada de acesso muito antes do que o barão esperava. O inspetor não estava vindo apenas para uma auditoria de rotina, ele trazia ordens de prisão preventiva para qualquer um que obstruísse a investigação. O barão recebeu o oficial na varanda, tentando manter a compostura, enquanto o suor frio escorria por dentro de sua camisa de seda. O inspetor Olavo não era um homem de meias palavras, e não se deixou impressionar pelo luxo da propriedade ou pela hospitalidade forçada do anfitrião. Tenho ordens para interrogar a mulher conhecida como Elisa, imediatamente, declarou o inspetor, sua voz ecoando pelo hall de entrada. O barão olhou para o corredor que levava ao quarto de Elisa, sentindo que o chão sob seus pés estava prestes a se abrir em um abismo. Ela não esperou ser chamada. Ela desceu os degraus com a calma de quem já aceitou o seu destino, atraindo todos os olhares para si. O inspetor Olavo estreitou os olhos, reconhecendo naquela mulher a mesma altivez que vira nos relatórios dos campos de batalha do Paraguai. Você serviu como enfermeira no fronte, Elisa? Você cuidou dos feridos na batalha de Curupaiti? Perguntou ele, a caneta pronta para registrar a resposta. O barão assistia à cena, a mão apertando o castão da bengala com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ela olhou para o barão por um breve segundo, um olhar que carregava um acordo tácito ou uma ameaça final. Eu servi, senhor inspetor, e vi muitos homens morrerem jurando serem quem não eram, disse ela, cada palavra caindo como uma pedra em um poço profundo. O que você quer dizer com isso? Você está sugerindo que houve trocas de identidade no campo de batalha? Insistiu o oficial, a voz subindo de tom. O barão sentiu que o ar estava acabando, mas antes que ele pudesse intervir, um grito vindo do lado de fora interrompeu o interrogatório. Eu posso responder a isso, inspetor, bradou o coronel, um sorriso de triunfo estampado em seu rosto, marcado pelas cicatrizes da política. Ele trazia consigo um documento que ninguém esperava, algo que ele havia conseguido subornando um escrivão do antigo batalhão de Frederico. O documento provava que o barão não apenas enviara um escravizado, mas que pagara uma propina regular para manter a farsa ativa durante anos. A sala mergulhou em um caos de acusações, e o inspetor Olavo percebeu que estava diante de um crime de Estado que ia muito além de uma simples pensão indevida. Mas a maior revelação daquela tarde ainda estava por vir, e ela não viria dos documentos do coronel, mas das mãos de Elisa. Ela caminhou até o centro da sala, e com um movimento rápido, rasgou o forro de seu vestido, revelando não apenas o diário, mas algo mais. Era a medalha original de identificação do soldado que morreu no Paraguai, o verdadeiro herói de Curupaiti. Ao virar a medalha, o nome gravado no verso não era o de um Albuquerque, mas um nome que fez o barão perder a cor completamente. O homem que morreu no lugar de seu filho não era um estranho qualquer comprado no mercado. Era alguém cujo sangue estava ligado ao próprio barão por um segredo ainda mais antigo. O inspetor Olavo pegou a medalha, seus olhos arregalados, ao ler o nome que mudaria o rumo de toda a investigação. Isso é impossível, murmurou o barão,
sua voz falhando enquanto ele olhava para Elisa, que agora sorria com uma tristeza infinita. O crime não era apenas militar ou político. Era uma tragédia familiar que o Estado brasileiro nunca seria capaz de perdoar. A verdade agora estava exposta na mesa, e o destino de todos naquela sala estava selado por um pedaço de bronze manchado de sangue. Mas enquanto o inspetor se preparava para dar ordem de prisão, Elisa percebeu que alguém estava faltando na sala, alguém que poderia destruir sua última chance de sobrevivência. Onde estava o criado que sabia demais, e o que ele estava preparando para fazer na calada da noite? O nome gravado naquela medalha de bronze não era apenas uma prova de fraude militar. Era o eco de um pecado que o barão Afonso tentou enterrar 20 anos atrás. Samuel, o nome do escravizado que morreu nas trincheiras de Curupaiti, pertencia ao filho bastardo que o barão teve com uma de suas primeiras cativas. Ao enviar Samuel para morrer no lugar do herdeiro legítimo, o barão não apenas enganou o imperador, ele cometeu um filicídio administrativo para salvar um desertor. O coronel Custódio ria baixo, um som seco e vitorioso que parecia o estalar de galhos secos em uma fogueira que estava prestes a consumir tudo. A fraude agora tem um rosto, inspetor, e esse rosto tem o sangue dos Albuquerque, embora o barão tenha tentado apagá-lo com lama e pólvora, declarou o coronel. O inspetor Olavo, cujos olhos agora carregavam uma mistura de nojo e dever profissional, guardou a medalha em seu bolso de veludo, um gesto que selava o destino daquela casa. Ele sentia o peso de cada título, de cada hectare de terra e de cada escravizado que possuía, tornando-se subitamente uma âncora que o puxava para o fundo. Afonso olhou para Elisa, buscando nela uma última centelha de misericórdia, mas encontrou apenas o reflexo de sua própria ruína nos olhos daquela mulher. Para Elisa, aquele momento não era sobre vingança. Era sobre a exatidão cirúrgica da verdade que ela viu ser escrita com o sangue de Samuel. Ela sabia que a partir daquele instante ela não era mais uma testemunha, mas a peça central de um crime que o Estado não poderia ignorar sem desmoronar. Ninguém sai desta fazenda até que cada documento deste escritório seja periciado e cada depoimento seja reduzido a termo, ordenou o oficial com severidade. O isolamento da Fazenda das Palmeiras, que antes servia para esconder segredos, agora se transformava em um cerco militar, onde o barão era o principal prisioneiro. Enquanto os oficiais ocupavam a Casa Grande, Bento levava consigo a informação de que a medalha havia sido revelada. Uma notícia que o coronel Custódio usaria para acelerar seu golpe final. A noite caiu sobre a fazenda, trazendo consigo uma atmosfera de conspiração, onde cada rangido das madeiras velhas parecia o sussurro de uma nova traição. O barão aproximou-se de Elisa, não como um senhor, mas como um homem que perdeu o direito de comandar até a própria sombra. Por que você guardou isso, Elisa? Por que não jogou aquela medalha no rio e aceitou a liberdade que eu lhe ofereci? Perguntou ele, a voz rouca de desespero. Porque a liberdade que o senhor oferece é feita de mentiras, e eu já vi mentiras demais custarem vidas que valiam muito mais que o seu título, respondeu ela. A proximidade entre eles era agora um campo de minas emocional, onde o ódio, o medo e uma estranha forma de reconhecimento mútuo colidiam. Aquele toque não era afeto. Era o reconhecimento de que eles estavam acorrentados um ao outro pelo mesmo crime, condenados a cair juntos se a verdade fosse totalmente revelada. Para Elisa, o toque do barão queimava como ferro em brasa, lembrando-a de que ele era o arquiteto da dor que ela vira no Paraguai. O perigo físico agora se manifestava na vila, onde o coronel Custódio não esperaria pela burocracia do inspetor para destruir as provas que faltavam. O cartório da vila, onde repousavam os registros de nascimento e as escrituras que comprovavam as origens de Elisa e Samuel, foi cercado por homens encapuzados. O fogo consumia décadas de história, transformando em cinzas as evidências que poderiam dar a Elisa o status legal necessário para depor como uma cidadã livre. Sem aqueles registros, ela voltaria a ser apenas propriedade do barão, uma testemunha cuja palavra valeria menos que o papel queimado se o juiz de paz fosse subornado. Na Casa Grande, o barão viu o clarão e compreendeu imediatamente o jogo do coronel.
Ele estava apagando o passado para reconstruir o futuro a seu favor. Se os documentos fossem destruídos, a única prova restante seria o diário de marcha que Elisa ainda mantinha escondido em um lugar que nem o barão conhecia. Eles virão buscar o que resta, barão, e eles não vão parar nos papéis, disse Elisa, sentindo o frio da morte se aproximar. O barão Afonso viu-se diante de uma escolha impossível: entregar Elisa para salvar o que restava de seu nome ou protegê-la e confessar o crime que o levaria ao exílio. A arrogância do aristocrata estava sendo substituída pelo instinto de sobrevivência de um homem que sabia que sua linhagem estava chegando ao fim. Ele olhou para a porta, ouvindo o som de galopes se aproximando da entrada principal da fazenda, muito mais rápidos do que deveriam ser. O coronel Custódio não estava mais agindo dentro da lei. Ele havia enviado seus capangas para realizar uma limpeza que o inspetor Olavo não poderia impedir. O inspetor, percebendo que a situação fugia de seu controle, sacou sua própria arma, mas estava em desvantagem numérica diante dos homens do coronel. Dentro do escritório, o barão e Elisa ouviram o primeiro disparo, um som seco que estraçalhou um dos vasos de porcelana da dinastia Ming no corredor. A tensão entre eles transmutou-se em uma aliança desesperada, onde a sobrevivência dela era a única forma de ele manter um resto de dignidade. Vá por aqui, Elisa. Leve o diário para o padre na paróquia. Ele é o único que ainda me deve favores que o ouro do coronel não pode pagar, sussurrou ele. Mas Elisa hesitou, sabendo que se deixasse o barão para trás, ele seria morto ou forçado a assinar uma confissão que a transformaria em fugitiva para sempre. Eu não vou sem a prova de que Samuel era seu filho. Sem isso, o senhor é apenas um traidor, e eu sou apenas uma escrava que roubou um livro, disse ela com firmeza. O barão percebeu que ela tinha razão. A justiça precisava de um rosto e de um nome que o Estado não pudesse ignorar. Dentro do anel estava uma pequena mecha de cabelo de Samuel e um bilhete escrito pela mãe do rapaz, reconhecendo a paternidade do barão. Era a prova final de que o crime era íntimo, cruel e deliberado. Uma evidência que o padre da vila conhecia, mas nunca ousara revelar. O romance proibido entre o barão e a justiça começava a cobrar seu preço mais alto, enquanto eles se preparavam para um salto no escuro. Elisa entrou na passagem secreta, mas antes que o barão pudesse fechar a estante, uma bala atravessou a madeira, atingindo o ombro de Afonso. Ele olhou através da fresta uma última vez, vendo Elisa desaparecer na escuridão do túnel, carregando o destino dos Albuquerque em suas mãos. A porta do escritório foi derrubada e o coronel Custódio entrou, com os olhos brilhando de fúria ao ver o barão ferido e a sala vazia. Onde ela está, Afonso? Onde está a mulher e o diário que vai me dar estas terras? Rugiu o vilão. O barão apenas sorriu, um sorriso manchado de sangue, percebendo que o jogo tinha mudado de cenário e de regras. Ela começou a correr na direção da paróquia, mas parou ao ver uma silhueta familiar esperando por ela na saída da mata. Bento, o criado traidor, estava lá, com um facão na mão e um olhar que dizia que ele não deixaria o prêmio escapar tão facilmente. O que Elisa não sabia era que o padre já não estava mais na paróquia e que a igreja guardava um segredo ainda mais terrível que o do barão. O brilho do facão de Bento era a única luz naquele labirinto de lama e vegetação, um reflexo pálido de uma morte anunciada. Elisa recuou, sentindo o peso do diário de marcha e do anel do barão contra seu peito. As únicas armas que ela possuía contra a força bruta do traidor. Entregue o que o coronel quer, Elisa, e talvez sua morte seja rápida o suficiente para você não sentir o frio deste chão, rosnou Bento. Mas Bento esqueceu um detalhe fundamental. Elisa não era apenas uma cativa. Ela era uma sobrevivente das trincheiras, forjada no fogo e no sangue do Paraguai. Quando ele desferiu o golpe, ela não fugiu. Ela usou a própria inércia do ataque para desequilibrá-lo, atingindo-o com a força de quem não tem nada a perder. O grito de Bento foi abafado pelo som do trovão, enquanto Elisa desaparecia novamente na escuridão, deixando para trás o homem que vendeu sua alma por promessas vazias. A praça central da vila estava um caos, iluminada por tochas que resistiam ao temporal,
cercada por soldados do exército e curiosos que farejavam o fim de uma era. No centro do palanque, o mesmo onde Elisa fora exposta dias antes, agora estava o barão Afonso, mantido de pé apenas pelo orgulho e pelas mãos dos guardas do inspetor. O coronel Custódio estava ao lado do juiz de paz, exibindo os restos carbonizados de documentos que ele afirmava serem as únicas provas da insanidade do barão. Vejam todos, o barão Afonso de Albuquerque não é apenas um traidor do exército. Ele é um louco que tentou forjar a glória de um filho que nunca existiu, gritava o coronel. O inspetor Olavo, pressionado pela multidão e pela falta de evidências físicas após o incêndio do cartório, hesitava em proferir a voz de prisão definitiva. Foi nesse momento que o som do sino da capela parou subitamente e uma figura coberta de lama e sangue emergiu das sombras da escadaria da igreja. Ela não falava, não gritava. Ela apenas estendeu a mão segurando o diário de marcha e o anel de sinete que brilhava sob a luz das tochas. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que o trovão, uma pausa na história onde o tempo parecia ter congelado para todos os presentes. Ele abriu o diário na página marcada, onde a tinta de Elisa detalhava cada dia da farsa, cada ordem dada por um substituto que carregava o nome de um covarde. Mas o golpe de misericórdia veio quando o inspetor abriu o compartimento secreto do anel e leu o bilhete que ligava Samuel ao sangue do barão. Este diário não é apenas um relato de guerra, é a confissão de um crime que mancha a bandeira do império e a honra desta província, declarou o inspetor. O coronel Custódio tentou intervir, alegando que uma escravizada não poderia apresentar provas contra um cidadão, mas o inspetor o calou com um olhar de desprezo. A lei que protege o privilégio não protege a traição ao Estado, coronel. E o senhor, pelo que vejo, é cúmplice por omissão e destruição de provas, sentenciou Olavo. A justiça, que por séculos fora cega para o sofrimento nas senzalas, agora abria os olhos diante de um papel timbrado e de uma verdade que não podia ser queimada. O coronel, que minutos antes se via como o novo senhor daquelas terras, agora era arrastado para a mesma lama onde tentara enterrar Elisa. Mas a queda do vilão não significava a salvação do barão. O sistema que ele mesmo ajudou a construir agora exigia seu sacrifício final. Ele sabia que sua ruína era completa. Perderia o título, as terras da Fazenda das Palmeiras e o respeito da corte, vivendo o resto de seus dias no exílio ou na prisão. Contudo, ao ver Elisa livre da sombra do feitor e do coronel, Afonso sentiu um peso ser retirado de seu peito, uma redenção amarga que o ouro nunca pôde comprar. Aquela folha de papel valia mais que toda a fortuna dos Albuquerque, pois era o reconhecimento de que ela não era mais uma propriedade, mas uma cidadã. A guerra de Elisa não terminou nas trincheiras do Paraguai, mas ali, naquela praça lamacenta, onde sua inteligência e coragem venceram os tiranos que a escravizaram. A Fazenda das Palmeiras foi confiscada pelo Estado para pagar as multas e as indenizações devidas à União, tornando-se um símbolo da decadência de uma elite corrupta. O barão Afonso de Albuquerque desapareceu da vida pública, seu nome sendo apagado dos registros oficiais como se nunca tivesse existido. Uma punição pior que a morte para um nobre. Ela levava consigo apenas o que era seu por direito: sua vida, sua história e a medalha de Samuel, que ela prometeu enterrar em solo livre. A história que o Estado brasileiro tentou enterrar nas covas rasas do Paraguai sobreviveu graças à tinta de uma mulher que se recusou a ser silenciada. A justiça não veio de um tribunal corrupto, mas da exposição pública de uma verdade que provou ser mais resistente que o sangue e mais forte que o ferro. Hoje, os arquivos daquela província guardam o diário de marcha de Elisa como um lembrete de que o poder pode comprar o silêncio por um tempo, mas nunca para sempre. Esta foi a investigação de um crime de Estado que o tempo quase apagou, mas que a coragem de uma mulher preservou para a posteridade. Se você acredita que a verdade deve sempre vir à tona, não importa o preço, deixe seu comentário abaixo e dê uma nota de 0 a 10 para este desfecho. Aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para que você não perca os próximos mistérios que a história tentou esconder.
Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelas sombras do passado brasileiro.